Eles são um país pequeno, mas eles têm muita influência, muito dinheiro, um exército moderno, e eles, sem dúvida, isso pode abrir o leque para o reconhecimento de Israel por tantos outros países, principalmente Oman, Bahrein e Kuwait. Quais são as suas avaliações até agora? Com muito pouco tempo para fazermos avaliações muito profundas, mas acho que nós temos que olhar para esse evento a partir de duas óticas fundamentais. A primeira é o fato de que os Emirados estão na área de influência da Arábia Saudita, portanto, de certa forma, comungam com as posições da Arábia Saudita, e eu me atreveria a dizer que os Emirados não teriam dado esse passo se não houvesse um pleno acordo da liderança saudita, da Casa Real Saudita. Então, a importância não é tanto pelo passo que os Emirados deram, mas pelo que isso significa do ponto de vista da comunidade do Golfo Pérsico, daqueles países sunitas, conservadores, monarquias tradicionais, que decidiram formalmente reconhecer o Estado de Israel e estabelecer relações diplomáticas com Israel, porque o outro eixo que nós temos que levar em conta aponta para uma relação que já existia. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma formalização de algo que já existia. Hoje me entrevistaram brevemente e o meu comentário foi de que, para quem acompanha o dia a dia das relações internacionais de Israel, não é uma total surpresa. Então, obviamente, o momento ninguém esperava. Nós fomos já tratar de mais alguns aspectos das políticas internas de outros países para tentar entender um pouco mais do que pode ter influenciado o momento, mas essas relações vêm se desenvolvendo há muito tempo, vêm se fortalecendo. Israel já participou de missões formais comerciais no Golfo, portanto, não é uma novidade absoluta, mas, sem dúvida nenhuma, é um marco, e além das datas que você mencionou, da distância para o acordo de paz com o Egito e com a Jordânia, eu acho que é importante lembrar também que nós estamos há 72 anos da criação do Estado de Israel, e, obviamente, quando o Estado de Israel foi criado e o armistício foi firmado com os países beligerantes no final da Guerra de Independência, em 1949, certamente não se podia vislumbrar que as monarquias do Golfo Pérsico, em algum momento, assinariam um acordo de paz com Israel. Eu até me arrisco a fazer um comentário de que uma coisa que eu até imaginei, diferentemente do que aconteceu com o Egito, quando o Egito, na verdade, acaba sendo até saindo de um eixo de antagonismo a Israel e vai fazer a paz com Israel, foi extremamente criticado, perdeu as relações diplomáticas com alguns países, inclusive com o Irã. E hoje em dia, você vê, eu acompanhei no Twitter hoje, comentários do embaixador do Kuwait nos Estados Unidos, príncipes, oficiais do Golfo, todos elogiando a atitude do príncipe, do emir dos Emirados Árabes, e parece que ele ou a outra pessoa do governo dele afirmou de que o que vai existir semana que vem, pessoal, porque semana que vem, o que tudo indica, né, vai ter uma assinatura na Casa Branca, no Jardim da Casa Branca, que nem aquela foto que a gente conhece do Clinton com Arafat e Rabin, vai ter uma assinatura, e do Carter e do Carter com Begin, porque o da Jordânia foi em Aqaba, né? Em Aqaba. E ele falou assim, diferentemente de Camp David de 79, aqui vão ter, todos os árabes estão conosco, ele disse. Eu vou discordar dele, vou me atrever a discordar dele. Tirando alguns, quando fala de todos os árabes, ele não está falando, por exemplo, da liderança do Hamas, ele não está falando dos sírios,
e nem está falando da autoridade palestina. Sim. Com certeza não estão nada satisfeitos com esse evento, e eu não descartaria numa retomada de atentados terroristas que de alguma forma quisessem representar o que esses grupos estão sentindo, a traição que eles estão vendo na posição dos árabes. Eu não arriscaria garantir que essas lideranças do Golfo não sofrerão nenhuma ameaça ou nenhum risco. O Arafat ficou famoso por dizer em um determinado momento do processo de paz, quando perguntaram para ele, mas por que você não avança na paz com Israel? Ele disse, eu ainda não quero encontrar o Sadat, em alusão ao fato de que o Sadat, por ter assinado o acordo de paz com Israel, foi assassinado por fundamentalistas islâmicos. Então, não vão faltar elementos muçulmanos, com certeza, para aí incluir os turcos e os iranianos, e nem árabes, como as lideranças palestinas, tanto da autoridade palestina quanto do Hamas e da Jihad Islâmica, que não estão satisfeitos com o caminho que essa relação está tomando, porque eles se veem, de certa forma, traídos na sua demanda por solidariedade dos países árabes enquanto não houver um avanço nas negociações com os palestinos. Agora, a gente fala sobre política interna israelense, você vê, não teve muitas críticas, né, da esquerda israelense. A gente viu críticas da direita israelense, que eram a favor de que o Netanyahu cumprisse uma promessa eleitoral de anexar o Vale do Jordão, que é 25-30% da Cisjordânia, e, aparentemente, pelo que a gente viu nos noticiários, eles abriram mão temporariamente dessa política. Agora, de acordo com os Emirados Árabes ou de jornais locais, isso saiu da agenda de hoje. O Netanyahu, na conferência de imprensa que ele deu há poucas horas atrás, ele disse que ele fez isso temporariamente a pedido do Trump e de que ele não desistiu disso, mas isso também pode ser político para ele não perder a base política dele dos próprios colonos. Agora, o mais engraçado de tudo isso é o seguinte: a oposição dele em Israel, não estou falando agora da crise do coronavírus e nem da economia, mas em geral, eles dizem de que a política dele isolou Israel. E a direita de Israel fala de que Israel nunca esteve tão bem diplomaticamente no mundo. Depende de quais são os pesos e as medidas que se tomam. Não se pode negar que Israel está numa situação privilegiada, não só economicamente, como diplomaticamente. Vamos esquecer um pouco a crise do corona, que é pontual, não vai durar para sempre. Israel está numa situação como nunca esteve na sua história, e certamente o problema nas relações diplomáticas ou nas tensões diplomáticas que Israel vem enfrentando está relacionado quase que exclusivamente com essa questão da anexação, que, curiosamente, veio fortalecida pelo chamado Plano Trump. Sim. E agora é esvaziada pelo próprio Trump, que diz, mudei de ideia, a ideia da anexação era muito boa, mas por alguma razão não pôde ser implementada, então vamos partir para um outro caminho e suspender a proposta de anexação em troca de um acordo de paz com os Emirados Árabes, eventualmente com outros países na sequência. Sim. Agora, internamente, eu acho que tem dois aspectos curiosos nesse momento em Israel. Um deles é o fato de que nem o Benny Gantz, que supostamente é o sócio do Netanyahu nessa coalição, não sabia, nem ele sabia, e nem o ministro das Relações Exteriores sabia. Então, nós temos certamente um componente eleitoral, ainda que não seja época de eleições em Israel, ou podemos assumir que sempre é época de eleições em Israel, porque há uma tensão interna
permanente. Outro Peraí, você comentou também de que na época de Oslo, o Rabin não contou para o Pérez. Não, por isso, também não, mesma coisa. Não é uma novidade. A única diferença é que eles eram do mesmo partido. Do mesmo partido, exatamente. Mas as negociações com a Jordânia começaram através do Pérez, que depois foi colocado de escanteio, entre aspas, quando o Rabin decidiu assumir, e as negociações de Madrid também começaram no que se chama de second track, ou nos bastidores. Agora, um outro aspecto interessante dessa disputa política em Israel é o fato de que o reconhecimento por parte dos Emirados Árabes é um desenvolvimento em cima de uma primeira iniciativa do dia 12 de novembro, quando pela primeira vez na história, um diplomata árabe, ou pelo menos de um país hostil a Israel formalmente, publicou um artigo num jornal israelense. Então, saiu um artigo de um diplomata dos Emirados Árabes, no jornal Yediot Ahronot, alertando sobre os possíveis problemas que seriam causados pela anexação. Então, aqui nós temos um toma lá da cá. Vocês deixam de anexar em troca do nosso reconhecimento, mas isso vai ter consequências internas em Israel, porque o membro do parlamento, Naftali Bennett, que representa o nacionalismo religioso em Israel, ele vinha fazendo campanha em relação às propostas de anexação e já achava que ele seria um dos beneficiados pela anexação que viria a ocorrer, e agora esse pessoal, obviamente, está muito frustrado. Então, a pergunta é quanto vai sobrar de apoio à coalizão no momento em que a anexação é, pelo menos, congelada. Pelo menos congelada. Uma das coisas que eu vi na mídia israelense, até, você sabe, bom, os israelenses gostam de fazer, às vezes, piada dos próprios problemas, né? Então, teve duas frases muito interessantes, né, vindo de diferentes campos políticos. A primeira delas, provavelmente da direita, que é contra cancelar esse projeto de anexar, que eles falavam, bom, Netanyahu cumpriu a sua promessa, cumpriu a lógica de terras por paz, sendo que ele abriu mão de anexar em troca de acordos de paz. E do outro lado, veio uma lógica do tipo, essa medida, esse acordo histórico que aconteceu hoje prova de que a lógica de terra por paz, que era uma lógica antiga, não é verdadeira, porque Israel conseguiu fazer a paz sem entregar território. E o que me leva a um terceiro pensamento interessante. Quando saiu o acordo, a proposta do Trump, a gente estava aqui sentado falando sobre isso. E eu lembro, não sei se a gente chegou a comentar nisso na live ou não, mas eu pensei o seguinte, o Trump não é um político, o Trump era um dono de uma empresa de real estate, basicamente, né? de imobiliário. Então, ele comprava prédios e vendia prédios. Eu fico me perguntando se o acordo ou a proposta que foi feita seria uma proposta extremamente ruim para os palestinos, porque oferecia para eles bem menos do que as outras propostas, não seria uma proposta que eles sabiam que eles iam rejeitar, ou seja, assim, os palestinos acham que o prédio deles vale 100 milhões. Eu vou te oferecer 20 milhões, vou negociar com você para chegar em 75, 80 e você vai achar que você ganhou na negociação. Quando, na verdade, eu te dei só 80 e não 100. Se você chega e oferece 80, eles vão querer 95. Então, eu fico me perguntando agora, se o Netanyahu não tivesse vindo com toda essa história da anexação, conseguiriam fazer um acordo histórico com os Emirados Árabes? Porque nesse momento da política na cabeça deles, Israel cedeu uma coisa. Ele não cedeu uma coisa que ele tinha, mas ele cedeu uma coisa que ele ia fazer, que ele ia ter. Então, nesse jogo de negociação, não seria talvez uma estratégia muito boa para negociar com os palestinos? Por exemplo, a gente vai então agora fazer tal e tal ação, se vocês não voltarem para a mesma negociação, e depois, eu abro mão disso se vocês voltarem, e aí você acaba, no final das contas, não dando nada para eles voltarem para negociar. Eu chamei, na época do plano Trump, o plano de bode na sala. Então, vocês passaram 25 anos desde os acordos de Oslo, mais de 25 anos, sem avançar com uma intifada,
com a tomada do poder pelo Hamas em Gaza, com guerras entre o Hamas e Israel, uma guerra sangrenta entre o Hezbollah e Israel, e não se avançou absolutamente nada. Então, vamos partir para uma anexação unilateral de comum acordo somente com os Estados Unidos, e nós chegamos à conclusão de que não há possibilidade de se fazer um acordo. Vamos ter, eventualmente, dois países para dois povos, mas quem vai determinar as circunstâncias desse final talvez essa fosse a mensagem do plano Trump. E, efetivamente, a liderança palestina, da autoridade palestina, está absolutamente resguardada, simplesmente rejeitou o plano, não fez nenhuma outra sugestão. O Hamas, reconhecendo que está numa situação muito precária, especialmente com o problema do combate ao corona, está se limitando a enviar alguns. Agora, com a explosão em Beirute, certamente estão na defensiva e tem que mostrar a que vieram e o que são capazes de fazer para impedir um desmoronamento do Estado libanês, independentemente de qualquer relação com Israel. O que eu temeria é que eles tentassem, assim como o Hamas, eventualmente desviar a atenção dos problemas que eles estão enfrentando através de algum tipo de ação contra Israel. E o Irã, obviamente, não pode ser deixado de fora dessa fórmula. Tem um aliado local no Golfo Pérsico, que é o Catar, está presente no Iraque com seu governo xiita, e está em confronto com a Arábia Saudita e os seus sócios, entre aspas, nas monarquias do Golfo, em guerras de representação, como a guerra civil no Iêmen, obviamente alinhado com a Turquia e com as posições hostis da Turquia. É um mosaico muito interessante que não vai se solucionar simplesmente com esse passo que foi dado agora. Eu acho que uma das coisas interessantes também que veio à tona de Israel hoje é de que existia uma lógica também de que a paz com os palestinos, a paz com o mundo árabe vai chegar após a paz com os palestinos. Tanto que a proposta de 2002 da Arábia Saudita, que foi ratificada pela Liga Árabe, dizia: nós vamos fazer, todos nós, relações diplomáticas com Israel se Israel voltar para a fronteira de 67. Só que aquela proposta de 2002, na época, para muitas pessoas que perguntam, a proposta árabe de 2002, que começa na Arábia Saudita e depois é ratificada em Beirute, na reunião da Liga Árabe, era uma proposta que tinha 8 páginas, comparada com a proposta do Trump, que tem 100 páginas. Era uma proposta que não dava uma solução técnica nem para os refugiados e nem para Jerusalém, então aí não tem proposta nenhuma. Mas isso para o Trump também não dá. Mas ele entra em mais detalhes. Mas ele sugere. Sim, mas sugere mais coisas. Não é uma solução, ou não foi visto como uma solução viável, porque tem que ser visto como uma solução viável pelos dois lados. Não, mas uma questão é se é viável politicamente, sim, ou se é viável tecnicamente. Então, ele colocou uma solução viável tecnicamente. Ela não é viável politicamente. Aí a gente entrou agora na nuance, sim, das palavras. Mas ela é viável tecnicamente. Ela não é viável politicamente. Foi o que a Tzipi Livni, uma vez, há muito tempo atrás, falou. Tecnicamente é possível fazer 2 estados. Politicamente é muito difícil fazer 2 estados. Agora vamos voltar para a proposta saudita. Nenhum nem outro. Eles escreveram lá 8 páginas. E eu quero lembrar também a quem está assistindo a gente que a proposta saudita veio em março de 2002. E em 11 de setembro de 2001... É isso que eu ia mencionar. Nós temos que olhar para que mundo era existia naquela época. Então, naquela época, eram 19 pilotos no 11 de setembro, dos quais 15 eram sauditas. Então, eles queriam melhorar a imagem da Arábia Saudita perante o mundo. Nós temos que levar em conta também em que momento da segunda intifada. Sim, nós estávamos no pior momento. Então, explosões e ataques suicidas
matando centenas de israelenses. Então, a imagem de Israel como vítima nesse momento era muito forte e permitia, então, uma abertura por parte da Arábia Saudita, tentando, de alguma forma, melhorar a ideia dessa relação. Agora, uma das coisas que eu estava querendo concluir com isso é o seguinte: os árabes vinham com aquela história, os árabes, falando dos países árabes, vinham com uma narrativa, uma retórica de que eles vão se relacionar e normalizar as suas relações com Israel após Israel resolver o seu assunto com os palestinos. E o que aconteceu agora, pelo menos assim, a gente pode colocar que o Egito quebrou o paradigma, primeiro da paz entre árabes e israelenses, depois não teve nada que a ver com conflito. Mas a Jordânia teve porque era a autoridade palestina, que foi criada um ano antes e tudo mais. Agora a gente está vendo um país que não tem fronteira com Israel, que não tem conflito com Israel. Como o próprio Guga Chakra falou hoje, eles não eram inimigos, né? Israel e os Emirados Árabes nunca foram inimigos, eles não tinham relações. Então, será que agora é possível a gente falar de que talvez essa equação possa ocorrer ao contrário? Será que agora, nos próximos anos, Israel vai ter relações diplomáticas com cada vez mais países árabes e isso vai levar a um acordo com os palestinos? A resposta para uma parte da sua pergunta é provavelmente o mundo sunita, que vê no Irã um inimigo e em Israel um aliado potencial, tem, obviamente, o caminho, talvez agora o caminho aberto, se efetivamente esse acordo é feito com a sanção da Arábia Saudita, o caminho está aberto para outros países tomarem a mesma atitude. Eu acho que esse é um ponto. Em relação aos palestinos, como eu mencionei, obviamente os palestinos estão se sentindo traídos, mas sempre, pelo menos aqueles que não acompanham o suficiente o histórico das relações no Oriente Médio, alegavam que enquanto não houver o reconhecimento, o que eles chamam de reconhecimento dos direitos dos palestinos, que foram reconhecidos formalmente com os acordos de Oslo e, eventualmente, a criação de um Estado palestino independente, essa questão vai impedir a normalização da relação de Israel com os países árabes. Mas, há muito tempo, nós já sabemos que a questão palestina vem perdendo tração. Não só tração, vem perdendo apelo. O novo líder da Arábia Saudita declarou abertamente numa entrevista que o mundo árabe está cansado dos palestinos. Então, a questão dos refugiados, a tentativa de manipulação, de chamar de refugiados 5 milhões de descendentes dos refugiados originais que realmente deveriam receber o reconhecimento quando um acordo for finalmente assinado e um novo Estado palestino for criado, aqueles refugiados originais têm realmente direito à compensação e ao reconhecimento, mas os seus descendentes, se não tivessem sido utilizados como peões de manobra ao longo de 7 décadas, já teriam se estabelecido em outros países, como aconteceu com uma parte deles nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na América Latina como um todo, na Europa, em alguns dos países do mundo muçulmano que os recebeu como iguais, mas não, países como a Síria, como o Líbano, eles foram tratados da pior maneira possível, não tiveram nenhuma capacidade de reconstruir as suas vidas, nenhuma possibilidade de se tornarem, eventualmente, cidadãos de um novo país. Então, esse discurso se esgotou e os países árabes deixaram até de utilizar os palestinos como um instrumento de manipulação política, partiram para outra trajetória e, finalmente, para a decisão de reconhecer Israel como um Estado igual entre os seus pares. E eu acho que é isso que vai definir fundamentalmente a capacidade de articulação dos palestinos. Se a Rua Árabe
deixar de ser insuflada por lideranças autocráticas que querem utilizar os palestinos como um instrumento de manobra e deixarem, então, de ver os palestinos como as vítimas perpétuas e passarem a vê-los como um elemento político racional, eventualmente sem as influências da corrupção que permeia o mundo árabe como um todo, talvez aí haja uma chance de uma negociação entre iguais, o abandono do terrorismo por parte das lideranças de um segmento das lideranças palestinas e uma negociação que eventualmente leve à criação de um Estado palestino independente. É engraçado que, na verdade, a gente fala sobre a perpetuação do conflito e a população palestina, diferente da população de alguns outros lugares do mundo árabe, ela não é uma população ignorante, ela não é uma população que está privada de informações. Não, muito pelo contrário, é a população mais educada do mundo árabe, na exato. média. Ela é a população, e isso é um dado interessante, é a população per capita árabe, da Cisjordânia, né, mais educada do mundo árabe. Exato, sempre foi. Os palestinos sempre foram a população mais educada do mundo árabe, ainda antes da criação do Estado de Israel. Ou seja, o que me coloca em dúvida é, será que é só uma troca de geração? Porque, assim, voltando um minuto para os Emirados Árabes, eu queria fazer um paralelo a isso. Os Emirados Árabes eram um deserto. É um deserto, não tinha nada lá. E eles transformaram aquilo em um dos lugares mais avançados do mundo. Isso me lembra um outro país no Oriente Médio que fez a mesma coisa, chamado Estado de Israel. Mas sem o recurso os países do Golfo tinham para alavancar esse avanço. Mas o que eu vejo é uma procura desses países e desses líderes dos Emirados. O que eu procuro, e eu quero deixar isso claro para vocês, pessoal, que nem sempre esses líderes desses países são pessoas religiosas. Tanto que existe na Arábia Saudita uma divisão muito clara entre, colocando a Arábia Saudita como líder do mundo sunita, entre a família real Al Saud, que é quem tem a custódia das mesquitas e quem toma conta das relações exteriores das Forças Armadas, mas não tem controle sobre a parte religiosa. É uma negociação entre as partes. E o que me deixa agora feliz, ao mesmo tempo com uma esperança de que isso fique mais rápido, é essa modernização, essa vontade de enxergar algo moderno. Porque eu queria colocar dessa forma. Porque a gente também tem que ser justo com o seguinte: esses países não são democracias. Sim. Esses países são ditaduras, são monarquias. Nem vão ser. Nem vão ser. Mas talvez exista mais liberdades individuais do que existia 10, 15 anos atrás, como hoje existe na Arábia Saudita. E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ser justo com o seguinte: às vezes nós, em geral, no mundo ocidental, criticamos países ou governantes ocidentais por se aliarem a ditaduras, por N motivos. Eu não estou fazendo juízo de valor, mas isso existiu no Brasil, existiu na Argentina, na América, e a gente tem que continuar criticando, né? A ligação que países da América Latina têm, dependendo às vezes do governo que está, eu não vou entrar no mérito, com Cuba, com Venezuela, com Bolívia, na época de que esses países eram muito menos democráticos e até 0% democrático, como Cuba, como Venezuela hoje em dia. Ao mesmo tempo, a gente precisa enxergar a paz com o mundo árabe de uma forma extremamente positiva mas com parcimônia. Por quê? Porque a gente também tem que lembrar que Israel é uma democracia liberal e de que nós compartilhamos valores especiais que esses países não compartilham. Se você der um beijo na boca na sua namorada nas ruas de Dubai, você pode ser preso. Sim, mas eu acho que isso vai gerar uma separação entre o que é a realpolitik, a necessidade de estabelecer relações diplomáticas com os países com quem for possível, e relações econômicas, e tolerar, entre aspas, uma diferença de regime que, como eu disse, eu acredito que não vai mudar. Agora, isso aconteceu no passado. Israel não é uma democracia perfeita. Talvez, se nós olharmos para Israel, para os aspectos internos,
Israel é muito próximo de uma democracia perfeita, mas se você olhar para o que aconteceu na história das relações entre Israel e outros países, existem episódios que são Obscuros. não são obscuros, eles são, digamos, não elogiáveis, que faziam parte da prática da realpolitik e da necessidade que Israel teve de se aliar com aqueles países que sim o apoiaram por qualquer razão que seja, especialmente durante o período da Guerra Fria. E agora eu acho que nós vamos ver uma continuidade desse Sim. processo se os Emirados Árabes não respeitam determinados valores junto à sua população, reprimem determinadas atitudes da população, etc. Esse é o preço que Israel vai ter que pagar para ser reconhecido por países que nunca reconheceram seu direito à existência. Pois é. E aí me leva a uma seguinte pergunta em relação à estratégia de Israel. E eu queria fazer uma retomada histórica, porque é muito interessante o seguinte: quando a gente fala das relações dos países árabes em geral, a gente está falando de um momento que não existia nem no imaginário dos israelenses há 50 anos atrás. Então, quando Israel é fundado, Israel entendeu que precisava ter relações que eles chamavam de relações estratégicas periféricas. Então, além das relações com as grandes potências, União Soviética, a União Soviética Unidos, não durou muito, Estados Unidos, China, Índia, a gente está falando de relações periféricas. E mas o que a gente chama de special relations hoje em dia é com a Índia. Então, Israel tem uma relação com a Índia, que é uma relação muito próxima, muito importante estrategicamente. Mas no começo da fundação, no começo da história de Israel, o primeiro país a ter essa relação era o Irã, né? Sim, Irã acabou em 70... Turquia, sim. Etiópia. Então, mas em ordem cronológica de relação estratégica, foi o Irã, que acabou em 79, África do Sul, sim. Que acaba, quando acaba 79, África do Sul, que fica até Oslo, o Mandela sai da prisão, tem toda a democratização da África do Sul, e aí essa relação termina, porque Israel tinha uma relação com a África do Sul em épocas sombrias, também pelo realpolitik que você tinha dito, além de outros países. Começa a Turquia, e aí a Turquia fica até 2002, depois que entra o Erdogan, sai a Turquia e entra a Índia, e a Índia segue até então. Você acha que essas relações que Israel está desenvolvendo hoje, e eu queria colocar aqui o fator Mossad. Por que eu coloco o fator Mossad? E eu já queria dizer que a gente não vai falar nada de que não está na mídia, que já está na mídia. Porque nós não sabemos. Até porque a gente não sabe. O Mossad teve um papel importante nesse processo de paz com os Emirados Árabes. Já se sabe de que o Mossad ele atua nas relações estratégicas com os países que Israel não tem relações diplomáticas, uma vez tendo relações diplomáticas, quem tem a relação é o Ministério das Relações Exteriores, e o Mossad é o serviço secreto e ações e atividades especiais. Ou seja, se precisa fazer relações estratégicas com países que não possuem relações diplomáticas, esse é o papel também do Mossad. E Meir Cohen e o Yossi Cohen, que é o chefe do Mossad, ele visitou algumas vezes Dubai e o Netanyahu ligou para ele hoje para agradecer. E eu queria também retomar um fato histórico. Em 2002, o Mossad descobriu, por acaso ou não, um plano para matar o rei da Arábia Saudita, Abdullah. Descobriu, contou para os americanos, que contaram para os sauditas e salvaram a vida, descobriram o plano lá. Em troca do favor israelense, a Arábia Saudita cedeu informações do navio Karinei, que foi abordado no Mar Vermelho com um monte de armas do Irã que iam para Gaza ou para o Hamas em Gaza. E a partir daí começou uma relação. Sim. E essa relação começou a ter outros atores. Mas eu acho que o mais importante de tudo é o fato de que essas relações se desenvolvem em torno da ideia de que existe um inimigo comum. Elas não acontecem no vácuo. A necessidade de, eventualmente, se proteger
de uma ameaça iraniana de expansão da sua área de influência na região, de um atentado por algum braço desenvolvido pelo Irã como o Hezbollah, que pode matar o rei da Arábia Saudita ou algum líder dos países do Golfo ou qualquer outro que se oponha aos interesses iranianos. É isso que, de alguma forma, consolida a possibilidade de caminhar na mesma direção e numa atitude que pode ser certamente vista como ofensiva pelos iranianos, reconhecer formalmente as relações com Israel. Eu não sei quanto tempo nós temos para as perguntas. Vamos pegar as perguntas. Então, vamos ver. Vamos ver aqui. Aqui você está... Não precisa de óculos. Perguntas. Quais são as consequências eleitorais em Israel do acordo de paz celebrado hoje? Netanyahu seria uma espécie de Menachem Begin, como no caso dos acordos de Camp David? Foi perguntado pelo fellow da Stand With Us, Eli Felipe Júnior. Não há dúvida nenhuma de que há um componente de propaganda eleitoral. O Netanyahu certamente vai querer ser lembrado da mesma forma como Begin e como Rabin. Ele vai querer ser lembrado por ter feito a paz com um país árabe, com mais um país árabe. E a pergunta é: quando é que esse cacife eleitoral vai poder ser utilizado? Porque em algum momento todo mundo espera que esse governo não se sustente, porque há uma enorme tensão interna. Então, se houver novas eleições, isso vai ser mais um elemento que Netanyahu vai trazer para a sua propaganda eleitoral. Na hora que tiver o evento na Casa Branca, com todo o circo armado e as fotos dele cumprimentando, eu não sei se vai cumprimentar com a mão, vai cumprimentar com o cotovelo, mas cumprimentando o emir dos Emirados Árabes, eu acho que, na minha opinião, respondendo à pergunta do Felipe, eu acho que isso coloca ele em outro lugar, porque todo primeiro-ministro quer entrar para a história com alguns feitos importantes, seja a paz ou seja a proteção do Estado de Israel de uma certa forma. E ele nunca teve nada como isso para colocar no seu currículo. A frustração do Netanyahu sempre foi: como é que eu vou entrar para a história? E agora ele tem... Nem o reator nuclear ele pôde, quem fez foi o Olmert. Exatamente. Pois é. Né? Qual é a sua visão sobre o anúncio desse acordo próximo ao momento eleitoral tão delicado? Não há momento eleitoral delicado. Nos Estados Unidos, talvez? Nos Estados Unidos. Não sei, ele não perguntou. Não, sim, tem razão. Nós estamos próximos do momento eleitoral nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Trump também levou isso em conta e que isso acontece agora também em função do processo eleitoral nos Estados Unidos. Não há dúvida nenhuma. Comunidade judaica e evangélicos dos Estados Unidos certamente vão ver isso com bons olhos. No final das contas, a foto na Casa Branca de um líder árabe vestido a caráter e o primeiro-ministro de Israel com o Trump naquela posição do meio, que é uma foto emblemática que nós lembramos da época de Bill Clinton, que o Bush não teve o privilégio, que o Obama não teve o privilégio, ajuda qualquer político em campanha mostrando: eu estou fazendo paz, vocês estão falando que eu estou fazendo guerra, eu estou fazendo paz. Ao meu ver, vendo a ciência na política, isso faz sentido, porque a foto é a foto, no final das contas, isso vale mais que 1000 palavras. Vale mais que 1000 palavras. Vamos lá, a fellow Elisa Taublib pergunta: nesse cenário, ele acha que existe uma perspectiva de invasão, ele, no caso nós, eu acredito invasão econômica dos Emirados Árabes em Israel, digo em termos de turismo, comércio, etc. Eu posso até responder que já foi anunciado voos diretos Tel Aviv a Abu Dhabi. Falaram Tel Aviv Dubai, falaram Tel Aviv Abu Dhabi. Isso significa que Etihad e não Emirates. Sim. Porque Emirates voa para Dubai. Você está falando do irmão rico, porque Dubai é o irmão pobre dos Emirados. Acredito eu que investimento em ciência, tecnologia, e também estamos falando de uma pesquisa até para uma vacina do coronavírus, de dinheiro que vai estar sendo injetado em Israel, em universidades israelenses. E eu não duvido, até brincando, de que daqui a pouco vai ter um arranha-céu de 200 andares em Tel Aviv,
chamado Dubai Tel Aviv Tower, que vai custar uma fortuna o aluguel a comprar alguma coisa lá. Não há dúvida que aí há uma possibilidade de cooperação e ganho para os dois lados, onde os árabes buscam tecnologia israelense, que eles sabem que Israel pode fornecer e que já vem sendo um processo que já vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos nos bastidores, e os árabes têm os recursos para fornecer, para alavancar esse desenvolvimento. Então, não há dúvida nenhuma de que existe uma possibilidade de simbiose muito interessante. Para nós, brasileiros, vai ser bom, eventualmente, poder voar para os Emirados e de lá pegar uma conexão para Israel. Ou os israelenses pegarem e irem para a Ásia, como para o Japão e para a China, através do Dubai. Vão encurtar muito o caminho, e nós vamos saber quanto esse processo realmente avançou no momento em que a Arábia Saudita permitir, assim como aconteceu com o Sudão, quando a Arábia Saudita permitir que as empresas aéreas que voam em direção a Israel, tendo Israel como destino, sobrevoem o território saudita. Vamos lá, qual a melhor consequência desse acordo, além da paz em si, entre os dois países? Acho que a economia e as relações políticas, a influência. Emirados Árabes é um dos países árabes mais importantes do mundo, mesmo sendo um país pequeno, é um dos países mais importantes e influentes do mundo. Naquela lista que sai sempre nos Estados Unidos de países mais poderosos, 20 países mais poderosos, os Emirados Árabes sempre estão incluídos nessa lista. Será que dá para acreditar nesse acordo? Dá. De novo, se não acontecer nenhuma tragédia que reverta o que está acontecendo, eu acho que esse é o começo de um novo caminho. Qual o próximo acordo de paz que Israel vai assinar? Onde ficou a bola de cristal? Ficou guardada em algum lugar? Obviamente a gente não tem como saber, mas se a gente fosse arriscar, algum outro país do Golfo Pérsico, que não é a Arábia Saudita. Ainda não. Porque a Arábia Saudita é como se fosse a nave-mãe. Então, por enquanto, ela está mandando os países bem alinhados etnicamente e religiosamente com ela, né? O Oman, né? Emirados Árabes, Bahrein, Kuwait. A Arábia Saudita tem um outro problema que, na verdade, precisa ser um especialista em Islã para fazer uma análise mais profunda, mas como eles são os responsáveis pelas mesquitas, pela tutela, não pelas mesquitas, pelos locais sagrados do Islã de Meca e Medina, eles são o que foi o xerife Hussein de Meca até a década de 1920, e o fato de que o Israel, como lar nacional do povo judeu, está localizado em território que um dia foi controlado pelos povos islâmicos, cria, junto ao fundamentalismo islâmico, cria uma dissonância, cria uma contradição, e eu não tenho certeza como os sauditas eventualmente poderiam lidar com isso. É o mesmo discurso que faz a liderança fundamentalista do Hamas, que diz nós poderíamos assinar um acordo, uma trégua de longo prazo, fazer uma hudna, uma tadria, mas nós nunca poderemos aceitar o fato de que uma população não islâmica controla um território que já foi controlado pelo Islã. Então, a Arábia Saudita, eventualmente, tem um problema fundamentalista religioso para resolver antes de avançar na questão diplomática. Mas eu acho que Israel vai estar muito satisfeita se houver relações normais com a Arábia Saudita, com exceção do reconhecimento diplomático formal. Todo o resto, eventualmente, vai ser mais do que suficiente. Sim. Qual a importância política desse acordo para o presidente Trump no contexto das eleições dos Estados Unidos? Pergunta da Diana pelo Zoom, acredito eu que a gente falou antes. Ainda não sabemos, mas nós vamos saber. Mas provavelmente algum uso vai ser. Quais os prováveis impactos desse acordo de paz nas relações entre Israel, Irã e Arábia Saudita? Bom, Israel não tem relações com o Irã. O impacto é zero. A Emily Moore perguntou, entre Irã e Arábia Saudita vai ficar mais tenso, e entre Israel e Arábia Saudita mais caloroso. Sem dúvida. Isso aponta para a identidade de interesses entre Israel e os países sunitas do Golfo, que veem o Irã como uma ameaça comum. Nesse xadrez diplomático, quais seriam os próximos candidatos a um acordo de paz com Israel? Já falamos.
o Paulo Berenhaman perguntou. Qualquer acordo de paz ou todos os acordos de paz real são essenciais para a sobrevivência humana com dignidade. Porém, como existem contradições nesse acordo de paz, quais são as repercussões positivas ou negativas se espera para Emirados Árabes e Israel? Eu já arriscaria dizer que a repercussão negativa para os Emirados Árabes vai ser de alguns grupos que vão dizer de que eles estão traindo os palestinos. Quem são? Radicais que não aceitam a existência de Israel. Foi dito aqui pelo professor, o Hamas, o Hezbollah, o Irã, o grupo radical BDS, que é a favor do boicote a Israel, e todos aqueles que são contra a existência de Israel vão ser contra qualquer relação diplomática de qualquer país com o Estado judeu. Agora, efetivamente, em relação aos Emirados, talvez nós vejamos... Boicote aos Emirados? Talvez nós vejamos algumas ações, porque, por exemplo, nós temos Bahrein, na região do Golfo, que tem uma população majoritariamente xiita, que é uma exceção nesse universo. Talvez os xiitas do Bahrein se manifestem contra, apesar de a liderança ser alinhada com a Arábia Saudita. Inclusive, foi a Arábia Saudita que, de certa forma, neutralizou os efeitos da Primavera Árabe que havia se iniciado, um movimento que havia se iniciado no Bahrein. Sim. O Catar, nós sabemos, é um grupo alinhado é um emirado alinhado com o Irã e com a Turquia, que apoia o Hamas e certamente vai se manifestar Sim. da forma como puder contra esse tipo de avanço nas relações diplomáticas de Israel. Então, nós vamos ter elementos pontuais. Talvez o Irã se veja tão acossado em outras questões, se houver acirramento das sanções contra o Irã, e o Irã pode eventualmente decidir usar os Emirados como um exemplo de alguma retaliação pelo fato de os Emirados terem avançado na direção de Israel. Perfeito. Uma outra pergunta que se repetiu, que é os próximos países, do Roberto Blatt, a gente respondeu. Existe um risco que a paralisação de planos de Israel na Cisjordânia não pode ser contestada via Supremo, sob a ótica de leis básicas aprovadas, mas não foi aprovada uma lei básica de anexar. Não tem lei básica. Nenhuma lei não tem lei básica. Não tem nenhuma lei. Ele diz que ia passar uma... Eles dizem... Lá em junho, né? Que todo mundo falou que no tal dia em junho ia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu. Exatamente. Passou o 1º de junho ou julho, não me lembro. Acho que junho. Não me lembro agora exatamente qual deles mas era a data-chave para anunciar o que aconteceria na Cisjordânia e, na verdade, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O dia veio, se foi... E não aconteceu nada, e agora, aparentemente, no futuro próximo, não vai acontecer. Bom, acabou as perguntas aqui, pessoal. Espero a gente ter respondido todas. Samuel, você vai para a Casa Branca? Para o evento? Não, acho que não vou ser convidado. E nessa época de corona, melhor não pegar um voo para os Estados Unidos. Nós somos, infelizmente, os 2 países mais atingidos pela epidemia. Acho que a gente nem pode ir para lá. Nem pode ir para lá. Não, enfim, queria agradecer então a equipe do Stand With Us. Eu acho que uma outra pergunta que surgiu aqui do Salim Levi foi: é possível uma paz com o Líbano com o Hezbollah enfraquecido? O Hezbollah por enquanto não está enfraquecido. Se essa reação da população libanesa eventualmente levar a um enfraquecimento do Hezbollah, ao surgimento de um governo que preza mais a pacificação, tanto interna quanto externa, o bem-estar do povo libanês, se houver a possibilidade de algum tipo de intervenção que permita o desarmamento do Hezbollah, porque enquanto o Hezbollah continuar sendo uma força armada mais poderosa que a do exército libanês, são eles que continuam a dar as cartas no Líbano. Se toda essa situação mudar radicalmente, o Líbano sempre foi um dos países com os quais Israel ansiava
por fazer um acordo a de paz e chegar a uma normalização das relações. Isso não aconteceu, mas como dizia John Lennon, imagine. Imagine. Eu sou suspeito, eu acho que todos nós sempre sonhamos em passar por isso. Eu acho que a minha geração que viu Oslo quando era pequeno e viu a Jordânia também quando era pequeno, eu acho que pessoas de 30 e poucos anos que não lembram como se comportaram as pessoas e o mundo há 25 anos atrás. Eu, particularmente, fiquei extremamente emocionado de ver esse passo. Eu acho que isso é o sonho de todos nós, né? Israel, it's a place among the nations, né? Um lugar entre as nações, e cada vez mais é um lugar entre as nações, até aquelas que não aceitavam Israel e passaram a aceitar. Há poucos anos atrás, para quem não lembra, teve competições de judô, de outros esportes nos Emirados Árabes. Nem a bandeira de Israel era colocada nos placares, era colocada uma bandeira branca e só o nome do atleta. Eventualmente, às vezes, os atletas com passaporte israelense não podiam entrar nos Emirados, e aí eles eram punidos pelas federações daquele esporte em si. E isso foi mudando ao longo do tempo, até que abriu o escritório econômico de Israel, que faz parte da OECD, dentro de Dubai. Depois teve a visita da Miri Regev e do Israel Katz, os ministros da Cultura e dos Transportes, para os Emirados, e as relações começaram a cada vez ficar mais próximas. E também a gente tem que dar um crédito de que alguns políticos, incluindo o primeiro-ministro, lembrando que dentro da ONU ele sempre falou: as coisas estão mudando, as coisas estão mudando, as coisas estão mudando. E algumas pessoas achavam que isso era spin político. E olha só, a gente tem aqui realmente o dia de hoje vai ficar para a história, porque é o dia que Israel vai assinar ou assinou, foi reconhecido, foi anunciado um acordo de paz com o terceiro país árabe na sua história. E isso é muito positivo. Mas, mais uma vez, é importante lembrar para quem está nos assistindo que quem se interessa pelo assunto, se acompanhar o assunto, se tivesse acompanhado o assunto, saberia que essa evolução que você mencionou vem acontecendo ao longo dos anos, e esse é o ápice de um processo. Isso não acontece num vácuo, não é um líder que acorda de manhã e diz: hoje eu vou reconhecer Israel, hoje eu vou fazer a paz com Israel. Eles certamente pesaram muito bem as vantagens e desvantagens e chegaram à conclusão que vale a pena se relacionar com um país como Israel, com todas as críticas que são feitas a nós e ao Estado de Israel. Aqui temos um shalom, saúdo o Dr. Samuel Feldberg, meu colega dos tempos do Lei, USP, linha de pesquisa sobre o Holocausto, Yad Vashem, intelectual brilhante, amigo, professor Marcelo Walsh, parabéns também ao Stand Vans, parabéns Andrelash, mas Altov, passo importantíssimo para a paz e a amizade no Oriente Médio, comentário do professor Marcelo Walsh, da UNB. Obrigado, professor, pela presença e pelo carinho. Queria dizer que a gente teve em torno de 300 pessoas assistindo a gente entre as nossas 3 ou 4 plataformas. Eu ainda nem tenho o número do meu Instagram, só no Zoom foram 150, tivemos 90 a 100 pessoas no YouTube, mais várias pessoas no Facebook e no meu Instagram. Agradeço esta atualização e um dia histórico, comentários da querida amiga Sheila Safra, que nos assiste de Nova York. Obrigado, Sheila, pelo carinho. Um beijo a todos, obrigado, e que venha ao próximo país assinar um acordo de paz com Israel. E convido nossa equipe do Stand Vans a encerrar essa transmissão, e nossos amigos aqui do Instagram, as perguntas vão ser respondidas no Stories no dia de amanhã. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado.